E daí, povo? Todos bem? Samuel no Cantinho Sagrado. Hoje, 5 de abril, Páscoa de 2026. Eu ainda estou emocionado porque eu acendi uma vela ali, lembrando dos meus antepassados, dos meus genitores, meus pais, meus avós, que me geraram, como genitor, né, geraram, deram a vida, me educaram tanto quanto eles puderam, quanto sabiam. E minha irmã que se foi, que era uma pessoa especial em todos os sentidos, a quem eu sou muito grato, tenho muito boas lembranças. Isso ainda mexe muito comigo, muita emoção. Mas Páscoa oficialmente tem 3 significados. Para o povo nórdico, para o hemisfério norte, acredito que mais na Europa, é o Festival da Primavera, que eles homenageiam a deusa da fertilidade. Para os cristãos é a ressurreição de Jesus após a crucificação e o sábado de Aleluia, no qual os apóstolos, quem seguia e gostava de Jesus, sentia muita tristeza, e significa a vitória da vida sobre a morte, da vida sobre o pecado. E tem para os judeus a libertação, o Pesach, a passagem do espírito da morte pelas casas que eram marcadas com o sangue do Cordeiro. E isso foi até ocorrer a libertação do povo hebreu da escravidão egípcia. Que há relatos que durou essa escravidão de 200 a 430 anos. Eu fico pensando que os hebreus criavam um cordeiro durante uma semana, levavam para casa, conviviam como se fosse um animal de estimação, e no final de semana esse cordeiro era sacrificado. Para a gente que convive com um animal, que convive com uma pessoa, ainda que seja por 5 dias e que tenha uma relação de carinho, de respeito, é justamente por isso que havia esse convívio, e esse corte do convívio é muito doloroso. E é justamente por esses 2 motivos que é para preparar as pessoas para a separação, que é inevitável, que o espírito da morte vai passar igual. E esse sangue do cordeiro, ele sinalizava que o cordeiro foi morto, que aquela casa já havia uma separação de alguém que existia convivência, que existia um vínculo carinhoso, um vínculo de amor. Então o sangue do cordeiro na entrada da casa sinalizava para o espírito da morte que ali, aquela casa, o primogênito não precisaria ser morto, para não haver morte e separação entre as pessoas que se amavam. Eu fico pensando nessa menina espanhola que pediu para morrer, pediu uma eutanásia, solicitou uma eutanásia, porque ela não aguentou a dor
Então, assim como Jesus se separou dos discípulos e deixou o nosso mundo físico, as pessoas vão, as quais a gente quer bem, as quais a gente ama, ou que convive com a gente, elas vão nos deixar. Isso inevitavelmente vai causar dor. Mas que a gente esteja preparado, que a gente não sucumba à dor da morte. Que essa dor, que essa separação, tenha consciência de que a vida continua e que nós, enquanto vivos, enquanto conscientes da nossa existência aqui nesse plano, façamos o melhor para honrar aquela convivência. Eu penso assim. Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje, nessa Páscoa. De um alento, de uma força, para que a gente continue vivo e se renove a cada dia. Que façamos de cada dia uma Páscoa, uma renovação. Que não precisemos sacrificar nenhum cordeiro e que a separação das pessoas um dia vai acontecer inevitavelmente. Que estejamos preparados, que sejamos suficientes, inteiros, que a nossa convivência íntima e com a espiritualidade, com aquilo que tu acredita, seja um nórdico, um cristão, um judeu, que ela baste na tua vida e que essa tua vida honre a convivência com as pessoas com as quais tu conviveu e que tu amou, e que possivelmente tu ainda ama. A minha mensagem, o meu carinho, o meu respeito a todas as famílias, a minha gratidão pela tua atenção. Te desejo um ótimo domingo, uma ótima jornada daqui para frente, com muito mais consciência e preparação para as surpresas que a vida vai te dar. Muito obrigado. Fraterno abraço.